Olá pessoal, como vai? Eu sou a professora Cintia Pinho e eu vou dar continuidade ao vídeo da seguradora de veículos. Demorou um pouco para eu fazer a parte do SQL, acabei criando outros tipos de banco de dados com os meus alunos, mas aí agora nós vamos voltar aqui com esse banco e criar o nosso código SQL usando o MySQL. Então, essa foi a modelagem que foi feita na outra aula, como foi explicado. Aí aqui eu gero o esquema lógico, né, para ele criar as minhas chaves estrangeiras, e aí o BR modelo ele tem essa vantagem, né, de ele já gerar o esquema físico também. Então, quando eu clico aqui com o botão direito e gero o esquema físico, ele gera praticamente todos os meus códigos aqui. Aí o que eu preciso fazer? Só organizar mesmo esses códigos, tá? Então, nós vamos organizar, eu vou copiar esses códigos para um bloco de notas mesmo, para fazer a organização. Então, vou abrir um bloco de notas, vou jogar ele aqui e eu vou organizar. Esses tem gente que prefere que fazer na mão já direto, criar todas as tabelas na mão de acordo com o que quer e não aproveitar o código do BR modelo, que também é uma opção para quem tem facilidade para digitar, não tem problema, já tem, né, intimidade com um código tranquilo, tá? Então, eu vou mostrar para vocês o que eu vou organizar. Como eu disse, eu não vou aproveitar todos os campos, eu até vou criar a tabela cliente com todos os campos, mas na hora de inserir eu não vou inserir todos, para a gente tentar fazer o vídeo de forma mais rápida, tá? Então, o objetivo aqui é, na verdade, que vocês aprendam o máximo de comandos SQL possível, né? E vocês utilizem um vídeo para relembrar depois. Então, aqui no código do cliente, eu só vou trocar aqui, eu vou deixar como int mesmo, tá? Que foi o que eu expliquei para vocês em sala de aula, só para não confundir. Então, aqui eu vou colocar auto-incremente também. Por que eu vou colocar o código como auto-incremente? Porque eu não quero ter que preencher o código toda vez que eu for fazer o cadastro. O código ele vai gerar automaticamente. Então, eu vou deixar esse campo como auto-incremente e nós vamos organizar essa tabela. Por exemplo, eu estou com um código e já veio para o telefone e não tem nem o nome do cliente. Então, vamos organizar aqui de forma bem rápida. Eu vou até dar uma acelerada no vídeo. Não precisa de vírgula. Tá? Então, essa é a sintaxe da criação de uma tabela no banco de dados. O que nós podemos incrementar aqui no nosso código? Os campos que são obrigatórios. Como eu falei para vocês, eu não vou preencher o endereço do cliente, então eu não vou colocar eles como obrigatórios. Porém, o nome, ele é um campo obrigatório, então ele não pode ficar nulo. Então, a gente coloca aqui ele como not null, que ele vai ficar obrigatório. Telefone, eu tenho cliente, é obrigatório eu preencher, então eu coloco como not null também. CPF, além dele ser obrigatório, a gente vai usar que ele é um campo do tipo unique, que significa que ele não pode ser repetido por outra pessoa. Esse cadastro ele não pode ser repetido, assim como o RG e assim como o e-mail, que é aqueles erros quando a gente tenta fazer um cadastro num site e aí aparece aquela mensagem, você já tem um cadastro aqui, é devido a esse tipo de campo, do tipo unique, tá? Então, além deles serem uniques, eles são obrigatórios. Então, o cliente é obrigado a colocar o CPF, ele é obrigado a colocar o RG e obrigado também a colocar o e-mail. Eu vou colocar a data de nascimento também como obrigatório. E aí o restante não vai ser obrigatório, até porque na hora que nós formos fazer o insert, eu vou deixar esses campos vazios. É mais para vocês entenderem a diferença do campo not null para um campo null. Esses aqui vão ser todos eles podem ficar nulos, então vocês podem colocar essa terminação, né, de null aqui, porque eles podem ser campos nulos, então eu posso simplesmente, a vantagem da gente construir esse código primeiro aqui é que qualquer problema, qualquer erro que tiver depois, eu tenho os meus códigos guardados, né, num bloco de notas. Então, isso é que torna mais interessante essa questão de vocês deixarem ele salvo já aqui. Tá? Então, fiz a estrutura da minha tabela cliente, a minha primeira tabela. Aí, depois, aqui tem a tabela do carro. Vocês podem ver que tá fora da ordem também. Então, eu venho aqui, ó, coloco
o carro aqui, o código do carro. Aí vou colocar a marca e o modelo. Primeiro, depois o chassi, placa, cor do carro, porte do carro, o código do cliente, que na verdade vai ser chave estrangeira, né? Então, eu vou conectar esse cliente com esse carro. Então, ele tem que ter o mesmo tipo de campo. Então, se aqui ele tá inteiro, aqui ele é inteiro também. E além disso, a gente cria a chave estrangeira. Então, eu estou dizendo que o código do cliente dessa tabela, ele é referente à tabela cliente e ao código do cliente dessa outra tabela. Então, eu estou conectando essa tabela aqui de baixo com aqui de cima, tá? Então, só uma questão de organização. Aqui eu também vou colocar autoincremente. Aí tem aqui a marca do carro, o modelo, a marca eu vou colocar como Not Null, o modelo também, Not Null. Esses outros aqui eu não vou colocar como obrigatório, só a placa que eu vou colocar também como Unique, porque ela não pode ser repetida, e eu vou colocar ela como Not Null. O restante, a chave estrangeira automaticamente ela já vai ser, independente da gente colocar ou não, ela vai ter que ser preenchida, né? Porque o carro ele tem que ter um dono. Isso vai ser automático. E aí eu vou ter aqui o código da ocorrência, a primária key, eu vou colocar o autoincremente para ele também. Então, eu copio aqui e colo. A hora do tipo time, tá? Então, vou colocar time, horário da ocorrência, o bairro, a descrição da ocorrência, a data, vou deixar só do tipo date, a rua, a cidade, o código do carro. Então, esse código do carro aqui, na verdade, é a chave estrangeira, o código do carro e o código do tipo também, que é o tipo de ocorrência. Então, nós temos duas chaves estrangeiras aqui. Então, vocês viram que o BR modelo ele não criou, ele que deixou fora aqui a chave estrangeira, mas nada impede de eu vir aqui, recortar e colocar ela aqui, ó, tá? E já que a ocorrência eu preciso do tipo, que o tipo seja criado antes, o tipo de ocorrência, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa tabela tipo e eu vou colocar ela antes aqui, ó, vou colocar na ordem, porque não tenho como eu criar uma ocorrência sem dizer o tipo da ocorrência, tá? Então, o tipo da ocorrência aqui, eu coloquei um código do tipo varchar, então esse eu não posso colocar como autoincremente, porque eu vou ter que criar um código para o meu tipo de ocorrência. Esse daqui, ele é do tipo inteiro, então eu posso, tá? Então, como a ocorrência é do tipo inteiro, ele pode ser autoincremente. Então, o código do carro aqui também do tipo inteiro. E aí, vocês vão ver que depois de fazer isso, vai ser muito rápido criar o banco de dados, tá? Então, tem o código da ocorrência, horário da ocorrência. É interessante colocar isso na ordem também, né? Então, vamos colocar a data primeiro. A data, a hora. Aí, a descrição, o que aconteceu, né, nessa ocorrência. Aí, eu coloco o tipo de ocorrência. Logo em seguida, aqui, ó, vou categorizar com o tipo de ocorrência que ele vai buscar dessa outra tabela. Aí, depois, eu vou ter aqui a rua, a cidade e o código do carro que sofreu essa ocorrência. E aí, tanto o código do carro, aqui que tem que ser inteiro, porque lá no carro ele é inteiro. Então, vou deixar aqui int. Então, eu tô ligando o código do carro dessa tabela, que ele é referente à tabela K e o código do carro dessa tabela aqui, tá? E eu tô ligando também o código do tipo dessa tabela, que é esse, que ele é referente ao código do tipo dessa tabela aqui. Então, se vocês olharem na nossa modelagem, aqui foi exatamente isso que foi feito. A ocorrência não tem duas chaves estrangeiras? Tem o código do tipo, que tá aqui, e tem o código do carro, ó. O código do carro, ele tá aqui também. Então, a ocorrência, para ela existir, tem que ter um carro e tem que ter o tipo de ocorrência. É exatamente isso que foi colocado no código. E agora vocês vão ver
que para criar esse banco de dados vai ser super tranquilo e rápido, tá? Então, vamos lá. Então, o que eu vou fazer? Para quem está com o Champ, precisamos habilitar o Champ. Depois de habilitar o Champ, eu vou usar na aula de hoje o MySQL e o Workbench. A gente vai fazer tudo na linha de comando por enquanto, aqui mesmo. E aí, primeiro, eu vou criar o meu banco de dados. Como a gente está treinando os comandos da SQL, então eu vou fazer tudo com comando, tá, gente? Então, olha lá, o primeiro comando para criar o banco de dados é o create database seguradora. Então, esse é o nome do meu banco de dados. Aí eu clico aqui no raio, ele mostra aqui embaixo que foi criado o banco de dados. Aqui, aí ele vai criar o banco de dados da seguradora. Agora eu vou colocar esse banco de dados em use seguradora. Então, vamos colocar ele em uso. Então, a seguradora para vocês aqui, conforme a gente cria o nosso banco de dados aqui, eu falei para vocês que ele conversa também aqui com o meu localhost, que nós costumamos abrir no phpMyAdmin. Então, quando nós digitamos aqui localhost, ele vai abrir o nosso phpMyAdmin, certo? Então, ele abre o phpMyAdmin e vocês viram que eu criei o banco de dados da seguradora aqui no Workbench, mas ele vai aparecer lá também, tá? Opa. O computador aqui tá um pouco lento, mas é só para mostrar para vocês que eles se conversam. Então, a seguradora, ela já tá aqui, então, vocês podem ver que o banco de dados foi criado. E, além de escrever os códigos lá, uma outra opção é colocar os nossos códigos SQL aqui, direto no phpMyAdmin também. É uma outra opção, tá? Então, eu coloquei em uso e agora eu vou criar, né, o meu banco de dados. Então, eu posso ir colando os meus códigos, porque eles já estão prontos. Então, eu vou criar primeiro a tabela cliente. Então, eu venho aqui, copio o meu código, create table client, vou ir fazendo devagarzinho com vocês, colo o meu código aqui e executa. Então, vocês viram aqui, ó, que ele já mostrou criado a tabela cliente. Se eu vir aqui e apertar F5, atualizar a minha página, vocês vão ver que a seguradora, ela já vai estar aqui com uma tabela cliente. Ah, professora, então eu posso, se eu não quiser usar o Workbench, eu posso usar aqui direto o phpMyAdmin. Pode, até porque o phpMyAdmin ele é até mais utilizado para quem programa para web, e aí vocês, não só para web, né, para desktop, mas o pessoal que usa web, né, sempre vai estar lá, na maioria dos servidores usa esse daqui. Então, é uma interface mais conhecida. Então, se vocês virem aqui, ó, e copiar, por exemplo, agora nós vamos criar a tabela do carro. Então, copia aqui, cola, executa do mesmo jeito, e aí ele vai criar a tabela do carro. Então, ele mostra aqui, ó, que deu tudo certo e já criou a tabela carro. Aí eu venho aqui e vou criar a minha tabela tipo. Dou um Ctrl C, venho aqui no SQL e colo o tipo. Então, eles meio que se conversam, tá? Tanto o phpMyAdmin quanto o Workbench. Então, ó, vocês podem ver que já apareceu aqui, ó, do tipo, e só falta uma tabela para terminar o banco de dados, que é a ocorrência. Então, dou um Ctrl C aqui na ocorrência, venho aqui no SQL e colo a ocorrência. Aqui ele tá dando um erro, tá faltando alguma coisa. Então, nós colocamos o código, nós colamos o código aqui. Aí tinha faltado uma vírgula que eu incluí, que ele estava dando erro. E aí a tabela já tá certinha. Então, eu executo e aí eu já crio também o meu banco de dados. O que nós podemos fazer para ver se realmente o banco de dados que eu criei, ele tá seguindo essa modelagem que nós fizemos. Seleciona a seguradora, vem aqui em mais, desenhador. Aí aqui no desenhador, vocês conseguem ver que a estrutura está realmente a mesma estrutura do banco de dados
que nós modelamos, tá? Então, tá lá, ó, seguradora, né? Aí eu tenho aqui o carro, a ocorrência e o tipo. Então, tudo conectado e agora nós vamos começar. Então, terminamos a parte dos comandos de DDL. Na próxima aula eu vou começar a fazer DML, que é a parte dos insertos com vocês. Então, até a próxima.